Nobres alunos, cordiais saudações. Iniciamos o estudo do regime letivo remoto, semana número 5. Nesta semana eu gostaria de levantar uma questão que se relaciona com a nossa matéria, se relaciona com o direito constitucional, e considerando que é um tema atual, é um tema polêmico e é um tema proveitoso para o estudo jurídico, gostaria de trazê-lo aqui ao estudo, alterando um pouco o nosso cronograma, mesmo porque, considerando que é um tema atual, considerando que é um tema recente, considerando que é um tema polêmico, ele pode vir a ser objeto de questão nas provas que os senhores irão enfrentar em breve, OAB, concurso público e até mesmo desafios na carreira profissional de ordem prática. Desafio é esse. A questão da proibição de aglomeração e os cultos religiosos. A proibição de se celebrar cultos em igrejas com a presença de pessoas. Essa proibição, ela é constitucional ou ela viola diretamente a Constituição e os direitos humanos assegurados, não só na Constituição, como em tratados internacionais? Veja, a preocupação com a liberdade de crença, ela é importante, ela é histórica. Houve momentos na história de pessoas perseguidas que perderam a vida, a liberdade, o patrimônio, a própria dignidade e o direito de se celebrar os cultos, a liberdade de culto. Toda atenção com essa questão é importante e necessária. Vale lembrar que não é só uma questão histórica. No mundo há vários problemas, há vários conflitos de origem religiosa. Israel, Palestina, Jerusalém, Tibete. Há inúmeros conflitos religiosos no mundo e sem solução aparente no primeiro momento. É o que o autor Habermas falava sobre o potencial conflituoso das religiões. O direito deve sim ter toda a atenção voltada a isso. Às vezes questões religiosas nos levam a atitudes que, para quem não está naquele contexto, pode parecer estranha. Veja, Galileu Galilei descobriu que era a Terra que girava em torno do Sol e não o contrário. Escreveu um livro com argumentos científicos, com experimentos. Foi ameaçado de ir para a fogueira e teve que se retratar e se retratou. Eu, no lugar dele, faria o mesmo. Para quê? Bobagem. Morrer por causa disso? Não vale a pena. Já Giordano Bruno, que era um frei, em época semelhante, chegou à mesma conclusão e não se retratou. Pô, mas que cara ignorante, que bobagem. Não, é uma questão religiosa. Ele entendia que falar mentira num assunto tão importante geraria uma punição de ordem espiritual muito maior do que a própria fogueira. Então ele não se retratou. Ele preferiu ir para a fogueira. Questão religiosa. Inclusive, quando a pena foi executada, ele estava com a língua pregada em 2 tábuas para que não falasse no momento da execução. Religião, aspectos religiosos. Eu te pergunto, e essa pandemia e a proibição de se exercer cultos? Bom, pensar um pouco melhor sobre isso. Porque agora é que as pessoas precisam de amparo espiritual, porque está todo mundo com medo, todo mundo sem emprego, com renda reduzida. O próprio Estado, será que vai ter dinheiro para arcar com as suas obrigações? E o medo de ficar doente, de morrer, de perder parente, de perder quem tem filho, quem tem pais, enfim. É um momento que a gente precisa de um amparo espiritual maior. Como funciona essa limitação? Vamos analisar um pouco o que a Constituição diz, as decisões do Supremo em questões que podem ser semelhantes. Faremos uma análise. A Constituição, no seu artigo 5º, inciso 6º, diz o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado, talvez seja a parte mais importante para a gente agora, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida
na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Bom, uma análise do dispositivo garante a liberdade de culto. E é uma liberdade contra, inclusive, o poder do Estado em se proibir tais cultos. Essa liberdade garantida pela Constituição, eu posso usá-la agora, nessa situação de pandemia em que aglomerações estão proibidas, inclusive as relacionadas com o exercício de culto religioso? Porque a Constituição é muito clara, o livre exercício. Bom, uma análise literal do dispositivo leva a crer que tal proibição seria inconstitucional. Mas, entretanto, é necessária uma análise sistêmica, uma análise do direito, em especial do direito constitucional como um todo. Vamos analisar algumas decisões do Supremo Tribunal Federal? E só para dizer que esse material será encaminhado a vocês, ok? Lá pelo SIGA, em material didático. Há um julgamento de 98, não é tão recente, um julgamento interessante, veiculado em recurso extraordinário, está aí o número dele, que se refere à proibição da farra do boi no estado de Santa Catarina. Vejam, em alguns locais de Santa Catarina, há descendentes de portugueses, mais precisamente de açorianos, onde era tradição essa festa em que os bois eram tocados e levados até o matadouro numa data especial do ano, e aí faziam um churrasco, né? Faziam um banquete para todos. E aquilo é cercado de um ritual de diversão, o boi era perigoso, corria, as pessoas corriam na rua, enfim. Né? Chegaram no Brasil no século XVI, colonizaram, foram os pioneiros e trouxeram essa tradição, e desde então eles vinham praticando essa tradição. Olha, meu pai fazia isso, meu avô, meu bisavô, e antes dele o pai dele, o avô dele, o bisavô dele, e assim por diante. Não se sabe quando que a tradição surgiu, né? Só sabe que ela é secular. Bom, todo mundo lá esperava o ano inteiro para essa festa, era diversão, trazia boas lembranças. As pessoas, né, que já tinham saído da cidade, trabalhar em grandes centros, iam para a cidade nessa época para participar daquilo. Enfim, a festa foi proibida. Foi proibida porque seria maus tratos aos animais. Os animais, até chegarem no local do abate, iam sofrendo sevícias, né? eram torturados, até que eram abatidos. Vejam, eles alegaram o seguinte, que essa proibição seria inconstitucional, mesmo que aparentemente ela tivesse por objetivo proteção aos animais. Não se nega isso, não tem problema nenhum nisso, mas nesse caso não. Por quê? Nesse caso seria inconstitucional. Porque a Constituição tem um capítulo só para garantir o direito à cultura. Cultura é importante, a cultura deve ser protegida. Se essa tradição que remonta a séculos faz parte da cultura, e a cultura tem proteção constitucional, a proibição não faria sentido. Bom, o Supremo decidiu que a proibição é constitucional, uma vez que ela tem por objetivo também proteger um dispositivo constitucional relacionado ao meio ambiente. Sim, proteção aos animais, que está no capítulo do meio ambiente. Então, ali uma colisão entre dispositivos constitucionais, e o Supremo concluiu que a proibição é constitucional, não fere a Constituição de maneira nenhuma, muito pelo contrário, ela vem a atender o que a Constituição prega. Entendi, faz sentido, concordando ou não, é a decisão do Supremo. Preciso conhecê-la. Entretanto, em 2019, levantou-se uma outra questão. Há uma lei gaúcha em que se permitia, se regulamentava sacrifício de animais em rituais religiosos. Entraram com uma ação de inconstitucionalidade contra essa lei gaúcha que permitia o sacrifício de animais em rituais religiosos, sob o mesmo fundamento. Sob o fundamento de que a proteção aos animais ela é constitucional, ela está no capítulo do meio ambiente, e já que na farra do boi eles decidiram dessa maneira, em relação aos rituais religiosos em que se praticavam o sacrifício de animais, o raciocínio deve ser o mesmo. Bom, o Supremo tomou uma decisão diferente. Diz que a lei é constitucional, a lei não viola a Constituição e
o sacrifício a animais em rituais religiosos está relacionado ao livre exercício dos cultos religiosos. Bom, por que ele tomou essa decisão diferente do que tomou na questão da farra do boi, em relação a sacrifício de animais? Justamente por estar relacionado a rituais religiosos. Então, vamos analisar outros dispositivos constitucionais. O artigo 1º da Constituição, em que trata dos fundamentos da República Federativa do Brasil, guardem, o artigo 1º trata de fundamentos. Cuidado com essas pegadinhas em concurso, ok? Bom, dentre tantos fundamentos, está lá no 5, pluralismo político. Mas não é político partidário, é político no sentido geral. A nossa sociedade é extremamente plural. Ela é composta de pessoas das mais diversas origens, das mais diversas etnias. Há contribuição para a nossa cultura das mais diversas fontes. Vários de origem europeia, vários de origem africana, vários de origem americana, que é os que já estavam aqui antes dos colonizadores. São várias tribos que falam idiomas diferentes, têm costumes diferentes, cultura diferente, alimentos diferentes, enfim. A nossa cultura é muito rica e muito plural. E isso deve ser protegido pela Constituição. Quando se trata de ritual religioso, isso fica muito mais evidente. Por quê? Alguns grupos em específico podem sofrer perseguições, preconceitos, estigmas, em que outros grupos não. Bom, continuando o estudo, o artigo 3º da Constituição, em que trata dos objetivos, dentre tantos objetivos, tem um lá que diz o seguinte: promover o bem de todos, sem preconceito de origem, de raça, de sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Discriminação, perdão, pessoal. Qualquer outras formas de discriminação. Esse dispositivo está de acordo com o pluralismo político, né? Eles estão em consonância. Nesse sentido, fica muito claro que qualquer limitação a culto religioso, em especial quando tiver por fundamento, por origem, qualquer preconceito, qualquer discriminação, qualquer coisa que possa ser relacionada com uma perseguição, com estigmas, deve ser combatido pelo Estado. A liberdade de culto deve ter proteção constitucional. Mas e a questão da pandemia? Como é que funciona isso? Porque nós já vimos lá no artigo 5º, inciso 6º, que é livre o exercício dos cultos religiosos. Mas, entretanto, é bom esclarecer que nenhum direito ou garantia constitucionais são absolutos, no sentido de que podem ser relativizados face a outros direitos e garantias constitucionais igualmente assegurados. À exceção da vedação à tortura e a vedação ao trabalho escravo, que são vedações absolutas, todos os outros dispositivos são relativos, podem ser relativizados. Com relação à vedação à tortura, vale lembrar aqui da teoria da bomba relógio. Já ouviram falar dessa teoria? O que diz essa teoria? Imagine que um terrorista colocou uma bomba relógio num local de grande circulação de pessoas. Crianças, estudantes, trabalhadores, gestantes, idosos, todas as pessoas que convivem em sociedade. Um número indeterminado, dezenas, centenas, por que não dizer milhares de pessoas estão correndo risco, porque tem uma bomba lá. E eles conseguem pegar o terrorista, sabem que ele colocou a bomba, mas não sabem onde. Esse terrorista se nega a dizer. Ele poderia ser torturado para dizer onde está a bomba e como desmontá-la? Por quê? Para salvar a vida de pessoas? Poderia ou não? Acredito que pelo nosso sistema jurídico, não. Não, porque a tortura ali seria ilícita, não poderia ser usada como prova, nem como método de investigação, uma vez que a vedação da tortura é absoluta. Mas isso é uma questão interessante, a gente pode discutir isso com mais calma em outras oportunidades, podemos estudar, pesquisar mais sobre isso.
Bom, considerando que nenhum dispositivo constitucional a exceção desses dois, são absolutos, em verdade são relativos e podem ser relativizados, será que existem outros dispositivos constitucionais que autorizariam a restrição a essa liberdade de culto? Bom, a liberdade de culto está garantida no artigo 5º, mas nós podemos também estudar o caput do artigo 5º, que ele diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. Vida! Será que essa restrição não tem por objetivo também proteger a vida? Bom, os dois têm status constitucional. Nós sabemos que não há hierarquia dentre os dispositivos constitucionais e, em caso de colisão, nós temos que tentar resolver isso pela ponderação. Como que eu vou equacionar esses dois direitos, né? Vale dizer também que a Constituição assegura o direito à saúde, e em dois dispositivos. No artigo 6º, em que diz assim: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social e a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Veja, o direito à saúde também tem status constitucional, e em dois dispositivos. No artigo 6º, que eu acabei de ler, e no artigo 196, em que diz o seguinte: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, essa é a parte mais importante, que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Vejam, além do direito à saúde estar previsto no artigo 196, diz expressamente que o Estado deve tomar medidas para a redução de riscos de doença e outros agravos, considerando que, apesar da evolução da ciência, de todos os avanços científicos e tecnológicos, a melhor forma de prevenção da doença é ficar em casa, é se manter isolado, é evitar a aglomeração, evitar o contato entre pessoas. Ou seja, as mesmas medidas que eram adotadas na Idade Média e na Antiguidade. Porque o problema é o seguinte: o acesso ao sistema de saúde em caso de um pico de contaminação nos tornaria vulneráveis da mesma forma que as pessoas estavam na Idade Média. Por quê? Não teriam acesso. Alguns poucos teriam acesso ao sistema de tratamento e outros não, da mesma forma que ocorreu na Idade Média, na Antiguidade, no início do século, com a pandemia de gripe espanhola. É a ciência que recomenda o isolamento. Não há proibição de exercício de culto relacionada à perseguição, à discriminação de grupos ou a estigmas contra esta ou aquela religião, contra esta ou aquela prática de culto religioso. A proibição é genérica, porque se refere a todos os cultos. Ela não é diretamente ligada ao culto e, portanto, não é específica. Na verdade, ela está relacionada a qualquer tipo de aglomeração, inclusive a de cultos. É uma proibição momentânea, é uma proibição transitória, né? Tem prazo para terminar. Claro que não é um prazo certo, mas é um prazo quando o pico passar. Sendo assim, seria constitucional? Vale a pena ainda analisar um outro julgamento do Supremo, muito importante sobre o tema, que fala sobre o seguinte: sobre a lei de biossegurança, em que se permitiu a pesquisas em células tronco embrionárias. Questionaram a constitucionalidade dessa lei de biossegurança. Por quê? Quando começa a vida?
Nós sabemos que existe uma lei, a lei de transplante, que diz quando a vida termina. Termina quando há morte encefálica, quando o cérebro morre. Entretanto, não há lei que diga quando a vida começa. Começa quando? Na concepção, que é a união do gameta feminino com o gameta masculino. Cada um tem 23 pares de cromossomos e unidos eles passam a ter 46 pares. Já é uma célula geneticamente individualizada, diferente do pai, diferente da mãe. Ou ela começaria com a anidação, que é quando essa célula concépita se fixa na parede do útero e a partir de então começa a se desenvolver. Ou com a formação do sistema nervoso central. Essa teoria se baseia em que se a vida termina quando o cérebro morre, obviamente ela começa quando o cérebro nasce, quando ele começa a ter o desenvolvimento. Inclusive é um dos argumentos utilizados naquela ação em que se permite ou que se pretende permitir o aborto, né? Porque o crime de aborto seria inconstitucional, ou pelo menos inconstitucional em alguns períodos, porque ali não haveria vida humana. É uma questão complexa, polêmica, não quero entrar nesse mérito agora. De todo modo, o que o Supremo falou sobre a pesquisa em célula-tronco embrionárias? Como que ela funciona, essa pesquisa, né? Eles pegam os embriões excedentários, o que é isso? Concepção in vitro, concepção feita fora do corpo da mulher, em laboratório. O gameta masculino e feminino eles são unidos através de manobras dentro do laboratório e depois inseridas no útero da mulher para que se tenha a gestação. Aqui, suponhamos que o casal não queira mais, ou de qualquer forma, né, fez vários embriões, já conseguiu lá a gestação, ou mudaram de ideia, ou por qualquer outra forma não querem mais, ou isso não é mais possível. O que vai acontecer com esses embriões chamados de embriões excedentários? A lei de biossegurança diz que eles podem ser utilizados em pesquisa. As pesquisas têm por objetivo desenvolver tratamentos relacionados com cura, né? Vai se curar inúmeras doenças com esses tratamentos. Bom, pode pesquisar, essa pesquisa viola o direito à vida, uma vez que a célula concépita seria uma vida humana e qualquer experiência nesse sentido seria inconstitucional. A lei de biossegurança permite, questionaram a constitucionalidade dessa lei e o Supremo disse que pode sim, não tem problema. Veja, alguns dos argumentos utilizados nessa ação direta de inconstitucionalidade têm viés religioso, porque, né, a maioria das religiões entendem que a vida começa na concepção. Sendo assim, seria um sacrilégio pesquisar em células-tronco embrionárias, porque ali seria em tese uma vida humana, embora não viável porque está fora do corpo da mulher. O Supremo diz que não tem problema, pode pesquisar sim. E vários dos ministros colocaram em seus votos que argumentos religiosos não podem impedir o progresso da ciência. Argumentos religiosos não podem atrapalhar a ciência a desenvolver cura, pesquisas, avanços e melhorias na qualidade de vida humana. Bom, nesse sentido, considerando que a proibição ela não tem por objetivo perseguir nenhum grupo em específico ou nenhuma prática de culto religioso, considerando que a proibição tem como base, como fundamento, uma recomendação científica baseada em conhecimentos cientificamente produzidos, eu penso que não há nenhuma inconstitucionalidade, mas é interessante saber fundamentar isso, ok? Bom, vamos lá. Fiz um resumo de argumentos aqui que nós podemos usar para dizer que é constitucional. A restrição é momentânea, passageira. Ela é genérica, ela não se refere a nenhum grupo religioso em específico, logo não há perseguição, não há racismo, não há discriminação. Ela é genérica e não é específica porque a proibição de aglomeração se refere a tudo, inclusive a culto religioso. Não tem conteúdo discriminatório. Os cultos podem sim ser praticados, só que sem aglomeração. Imagina, pode ser feito através de várias inovações tecnológicas. Claro que não é todo mundo que tem acesso a isso, mas o culto pode ser feito, não da forma tradicional de presença física, ok? E o fundamento é um critério científico de proteção à saúde. Sendo assim, entendo eu que a proibição não é inconstitucional.
É um tema relacionado com direitos humanos, é um tema atual, é um tema polêmico, não há decisões ainda de nenhum órgão da justiça, pelo menos até onde eu sei. De todo modo, é bom nós nos inteirarmos desse assunto, porque isso pode ser cobrado em breve de vocês, ok?